Parece que agora, em 2024, nós vivemos na era da ostentação. Se você não atingiu seu primeiro R$ 1.000.000 antes dos 30 anos, você é um fracassado. Se você nunca viajou o mundo, se você não conhece todos os países do mundo, se você não tem uma foto nos cartões postais mais famosos do mundo, você é um fracassado. Se você não sabe falar 5 idiomas diferentes, você é um fracassado. Se você não tem um corpo perfeito, a barriga trincada, você é um fracassado. Parece que hoje em dia, se você não é 100% perfeito, se você não é um deus, você é um fracassado. Opa, cidadãos youtubienses, como é que vocês estão, meus filhos? Vocês estão bem? Espero que sim. Amanda Caleiras aqui. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre ostentação. Cara, eu já fiz um vídeo, aliás uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal, falando sobre a minha saída do Instagram e das redes sociais de forma geral, né? Se você não assistiu ainda, depois que eu terminar esse vídeo, você pode assistir clicando aqui, tá bom? Mas uma das coisas que na época fez com que eu quisesse sair, né, das redes sociais, porque realmente estava adoecendo a minha mente, né, a minha mentalidade, era justamente essa ostentação, sabe? Essa coisa exagerada de vida glamurosa, de vida perfeita. E isso é em todos os nichos, em todos os setores, né? Tinham pessoas que ostentavam uma vida familiar perfeita, que ostentavam uma casa perfeita, que ostentavam o carro perfeito, as viagens perfeitas, o corpo perfeito e, claro, a conta bancária perfeita. E como esse é um canal, né, onde eu falo muito sobre finanças e desenvolvimento pessoal, eu resolvi trazer esse tema aqui no canal porque é uma coisa que me incomoda muito, muito e já prejudicou muito também a minha vida. Bom, eu tenho uma deficiência, digamos assim, eu acredito que seja essa a palavra comigo, tá? Eu reconheço isso em mim, talvez seja uma fraqueza minha, que eu tenho o hábito, né, o péssimo hábito de me comparar muito com as outras pessoas. Então, quando eu fazia parte, por exemplo, lá do Instagram, eu percebia que por mais que eu estivesse ali trabalhando, lutando, correndo atrás, né, dos meus próprios sonhos e objetivos, parecia que sempre eu estava atrasada na vida. Por quê? Porque eu olhava o meu feed e as pessoas ali que eu seguia, as minhas referências, cara, estavam viajando o mundo, né, estavam morando em mansões, estavam ganhando milhões. E isso fazia com que a minha vida parecesse uma bosta, na verdade é essa. E isso fazia com que, ao invés de eu me sentir motivada e querer, né, conseguir alcançar meus planos, é como se eu fosse um hamster que estivesse ali correndo dentro daquela rodinha, sabe? Sem sair do lugar. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, tá completamente errado. Eu tenho uma vida muito boa, né? Eu tenho um relacionamento maravilhoso, eu tô noiva. Eu moro em um lar que tem paz, né? Não é uma mansão, mas é um lugar que tem paz, que tem aconchego, que é limpinho. Por que eu tô sentindo todas essas coisas só porque alguém tá postando uma foto hiper maravilhosa em algum lugar hiper maravilhoso do mundo? Então, eu quero falar hoje aqui sobre vocês, sobre esse tema da ostentação. E o primeiro motivo que faz com que, hoje em dia, eu repudie essa questão de ficar ostentando, principalmente ostentando bens materiais, é justamente a questão de que isso causa uma falsa ilusão de vida perfeita. Por que eu tô falando isso? Justamente pelas coisas que eu acabei de falar. Quando a gente vê uma foto nas redes sociais ou uma filmagem cheia de filtro em um lugar maravilhoso, em uma situação que aparentemente ela é perfeita, o nosso cérebro, infelizmente, naquele momento ele esquece que aquela realidade ali não é uma realidade real, é uma realidade irreal, uma realidade ilusória. Aquele vídeo tá com filtro, aquela foto foi fotografada no ângulo perfeito para pegar a cena perfeita, mas não necessariamente aquela realidade ela é assim. Isso faz com que a gente fique achando, né, o mundo real, com problemas reais, né, com situações reais, imprevistos reais, uma coisa ruim, enquanto aquela situação é a situação aparentemente perfeita. E a gente acaba se esquecendo que muitas vezes, para aquela pessoa estar ali naquele lugar, comendo aquela comida cara naquele restaurante maravilhoso, ou fazendo aquela viagem perfeita, talvez ela esteja escondendo que ela tem uma baita de uma dívida ou de várias parcelas no cartão de crédito para pagar aquela viagem e esteja escondendo que ela não tem uma vida tão glamurosa assim. É aquela coisa, a gente vê
vê o palco, mas a gente não tá vendo os bastidores. O segundo motivo que me faz odiar, né, essa questão de ostentação é justamente porque isso cria um padrão que não necessariamente a gente tem que seguir. É como se isso fosse a fórmula da felicidade, mas a fórmula da felicidade, na verdade, ela vai ser diferente para cada tipo de pessoa. Eu vou dar um exemplo do meu avô, certo? Meu avô, ele mora na roça. E para ele, morar ali na roça, na rocinha que ele mora, é o paraíso, é o melhor lugar do mundo. Talvez para qualquer outra pessoa, né, se a pessoa fosse colocada ali em uma roça para morar na roça, a pessoa ficaria infeliz pro resto da vida, porque gosta da correria da cidade, aquela coisa toda. Mas pro meu avô é o contrário. Se tirar ele ali da rocinha que ele mora e colocar ele, pode ser em uma mansão em Dubai, ele vai definhar, ele vai até chegar, né, por quê? Porque ele vai ficar infeliz. Não é o local que ele gosta, não é a fórmula da felicidade para ele é morar na roça. Então, quando a gente vê essas ostentações em rede social sobre isso tudo que eu falei, corpo perfeito, conta bancária perfeita, relacionamento perfeito, é como se eles estivessem vendendo uma fórmula da felicidade, como que dizendo assim, olha, quando você tiver isso aqui, você também vai ser feliz. Mas a felicidade para você é outra coisa. Às vezes você não sonha em ter uma Ferrari, e tudo bem. Às vezes você não sonha em ter R$1 milhão antes dos 30 anos, e tudo bem também. As pessoas vão encarar a felicidade de formas diferentes. Só que naquele momento, quando a pessoa tá ali mostrando aquela conquista, né, se vangloriando, como se fosse o Kiko do Chaves, eu tenho Chaves e você não tem, o nosso ego, ele fica um pouco ferido, né? A gente se sente até um pouco injustiçado. Poxa, diante de um mundo de uma desigualdade social tão grande, eu aqui pegando 3 ônibus para ir trabalhar, ganhando um salário mínimo, ouvindo o patrão no pé do ouvido o dia inteiro, chegando em casa tarde, cansado, sem tempo para usufruir minha vida, numa escala 6x1, eu passando por tudo isso, e esse filho de uma égua aqui que parece que já nasceu em berço de ouro. Às vezes a pessoa nem nasceu em berço de ouro, mas dá a impressão, né, que é fácil, que é rápido, que é só comprar o curso dele. Sabe? Aproveitando a vida dessa forma aqui. A gente se sente injusto, né? Injustiçado. E é esse sentimento que me faz odiar a ostentação, porque ao invés daquilo causar uma motivação, né, a forma como as pessoas apresentam, se vangloriando, não motiva, pelo contrário, faz a gente se sentir pequenininho, faz a gente se sentir um lixo, faz a gente querer comprar aqueles cursos hiper caros, né, às vezes se endividando, às vezes deixando de comprar uma coisa mais importante ali para a nossa família, para a nossa própria vida, para enricar ainda mais eles, enquanto eles conseguem realmente aproveitar, porque, né, tá vendendo curso, tá vendendo a fórmula mágica, e a gente não consegue sair do lugar. E eu não tô falando aqui que comprar curso ou que vender curso seja algo errado, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Hoje em dia, por exemplo, a minha profissão, eu sou designer gráfico, né? Eu aprendi fazendo vários cursos online, né? Então, eu agradeço a esses criadores de conteúdo que usaram seu tempo para gravar vídeos, para fazer um curso, para vender esse curso, que me possibilitaram hoje ter essa profissão e eu trabalho em casa, o que é muito bom para mim. Eu mesma também, no passado, já vendi cursos, tanto como afiliada como produtora também, ensinando as pessoas a também trabalharem de casa pela internet da forma como eu já trabalhava naquela época. Então, não tem nada de errado em você fazer um curso, vender um curso. A questão não é essa. O ponto aqui são essas pessoas que vendem ilusões, que vendem a fórmula mágica de você ficar rico, ou de você ter o corpo perfeito, ou, sabe, esses extremos, dando essas garantias, digamos assim, que é só você fazer a mesma coisa que ele fez que você vai ter o mesmo resultado que ele teve, porque não tem como a gente fazer isso. Mesmo que uma pessoa hoje multimilionária, um bilionário, ele cria um curso falando tudo que ele fez para ele ficar bilionário, nada disso garante que você fazendo a mesma coisa que ele fez, você vai ficar bilionário também. Por que não? Porque não é só questão de competência, não é uma receita de bolo. Envolve várias outras coisas para você conseguir ter aqueles mesmos resultados. Envolve um pouquinho de sorte também. Envolve o time, o feeling, sabe? Ter entrado no mercado na hora certa de fazer a coisa. Envolve vários e vários fatores. Em questão do corpo, por exemplo. Você pode ter a mesma dieta lá do fisiculturista e não conseguir o corpo dele. Entende? Porque o seu metabolismo é diferente, o seu corpo é diferente, você funciona de uma forma diferente. A gente tem que entender que somos pessoas diferentes e a forma como a gente funciona é diferente de um para o outro. Outra coisa que faz com que eu odeie ostentação é justamente que a distração, ela manipula aquilo que realmente importa.
Então, por exemplo, hoje em dia tudo é muito material, né? Você tem que ser rico, você tem que falar um monte de idiomas, você tem que ser lindo, você tem que ser perfeito. Mas o que realmente importa na vida? Será que são bens materiais? Será que é, sabe, esse tipo de coisa que as pessoas estão vendendo? Porque o que é riqueza de verdade, né? Riqueza de verdade é você ter saúde, é você ter um relacionamento bom com sua família, é você ter tempo livre para você aproveitar, para você descansar a mente, descansar o corpo. No fim das contas, tudo isso que você tá, né, correndo atrás, que a gente vê aí essas pessoas vendendo essas fórmulas mágicas de conseguir isso, de conseguir aquilo, é para obter que resultado realmente no final, entende? Então eu gosto de pensar muito nisso, o que realmente importa na vida, né? Não tô falando que, cara, entenda o que eu quero dizer, dinheiro é muito bom, inclusive esse canal é de finanças, é para documentar minha jornada de acumular patrimônio, de conquistar alguma coisa no futuro. Eu espero que você também consiga a mesma coisa, mas não é o dinheiro, pelo fim, sabe? É pelo meio, é com o que isso que ter esse dinheiro vai proporcionar no final das contas. Talvez vai proporcionar uma casa própria, né, caso você more de aluguel. Talvez vai proporcionar um carro, caso você pegue ônibus, né, e você queira dar mais conforto para sua família, né, queira levar as crianças para passear no final de semana. Enfim, entende? É você ter dinheiro para poder viajar, conhecer um lugar diferente, um lugar legal, você poder comer bem. É tudo a gente tem que pensar no fim, no objetivo. Às vezes você não precisa de R$ 1 milhão para conquistar tudo isso. Com muito menos você pode conseguir conquistar, entende? Então sempre pense, né, o que realmente é importante para mim. Eu quero ter o corpo perfeito? Tá, ok, você tem direito de querer ter o corpo perfeito. Mas é pela minha saúde ou é só pela minha aparência? Porque se for só pela aparência, até que ponto eu tô disposto a ir, né? E se for só pela aparência, é para quê? É para agradar os outros? Para todo mundo me admirar? Ou é por mim mesmo? É porque eu realmente quero isso? Então analise se realmente é uma coisa que você quer, que vem de dentro para fora do seu íntimo, ou se é de fora para dentro, para conseguir mais respeito, mais admiração por parte das pessoas. Porque se for de fora para dentro, provavelmente você nunca vai se sentir satisfeito, porque foi uma coisa implantada em você e não uma coisa que já nasceu de dentro de você. O quarto motivo que faz com que eu odeie ostentação é justamente essa questão de você querer se mostrar para os outros, querer viver em prol dos outros. Essa semana mesmo pode parecer absurdo, cara, é isso que eu vou falar, mas é verdade. Eu ouvi um relato de uma pessoa que deu uma baita festa de aniversário, pegou empréstimo para fazer essa festa de aniversário. Olha só, a pessoa pegou empréstimo, cara, vai pagar os juros altíssimos por causa desse empréstimo para fazer uma festa de aniversário que durou algumas horas e que o povo com certeza foi lá e ainda saiu falando mal da festa. Você consegue entender? A pessoa tá vivendo para os outros, se endividando, perdendo noite de sono com tanta dívida, com aquela situação ali, para os outros, entende? Então esse lance de você querer viver para os outros, mostrar uma realidade que não é sua, comprar um carro para todo mundo ver que você comprou um carro, sendo que você não tem condições de ter e manter aquele carro. Tem pessoas que compram um carro e nem usam o carro, nem anda com o carro. Por quê? Porque não tem condição de comprar nem gasolina direito para colocar no carro, ou de fazer um seguro pro carro, ou de pagar o franelinha se estacionar. É verdade. Entende? A pessoa tem um bem ali só para os outros falarem, ó, fulano tá de carro novo, e ela nem tem condições de ter aquilo ali. Ou então viaja para algum lugar só para postar no Instagram que viajou e quando chega lá no lugar mal sai do hotel porque não tem nem dinheiro para comer, para conhecer o lugar, para turistar. Cara, isso não faz sentido, pessoal. Então pensa, né, direitinho se você realmente tá vivendo, né, para você ou se você tá vivendo para os outros, né? Esse é o quarto motivo que faz com que realmente eu odeie ostentação, porque faz a gente parar de olhar para si, para dentro e olhar para fora, né? Tentando ali ganhar uma aprovação, uma validação que, cara, não vai valer a pena. O quinto motivo que me faz eu odiar a ostentação é a desigualdade social, sabe? As pessoas, elas acabam ficando extremamente egoístas, mostrando que elas têm o tempo todo, que elas conquistaram, como se elas fossem superiores, né? Só porque ela tenha algum bem, só porque ela conquistou ali alguma coisa. E elas esquecem que as outras pessoas, por não terem isso, não é porque elas não são competentes, não necessariamente é por falta de competência. Muitas vezes, é como eu falei, em
envolve o fator sorte também, envolve o fator ter conhecido a pessoa certa, envolve o fator de várias coisas, sabe? De você ter, às vezes, ficado sabendo de alguma oportunidade, né? Que, uma informação privilegiada, digamos assim, que às vezes aquela pessoa teve há 10 anos atrás e você só tá tendo agora. As oportunidades são diferentes da vida. Não tem como comparar uma família que tem, sei lá, 10 irmãos, que tá lá no interior do sertão, que mal teve, sabe, tempo ou oportunidade de estudar, que mal conseguiu aprender a ler, que teve que trabalhar desde criança para ajudar em casa, com uma pessoa que às vezes está em São Paulo, é um filho só, estuda em escola particular, sabe? Essas pessoas vão ter oportunidades completamente diferentes na vida, vão ter, sabe, várias coisas vão influenciar a vida delas, vários fatores, e que vai trazer um resultado, né? A possibilidade de um tipo de resultado para um e a possibilidade de outro tipo de resultado para o outro. Então imagine essa pessoa aqui que nasceu lá no interior do sertão, com um monte de irmão, que teve que ajudar a criar os irmãos menores, sabe? Que também batalhou muito. É tão competente quanto essa outra pessoa, mas não conseguiu ter as mesmas oportunidades. E isso desde sempre, sabe? Eu me refiro a oportunidades não só em quesito educacional, até mesmo de amor, de atenção na infância, de ter tido uma gravidez planejada, e quando nasceu o quartinho já estava montado, já estava bonito. Você acha que isso não faz diferença na vida inteira de uma pessoa? É claro que faz. Só que aí aquela pessoa, né, que cresceu, que nasceu ali, que teve que trabalhar desde sempre, que teve que amadurecer muito cedo, que teve que virar homem ou mulher desde de criança praticamente, um dia tá ali trabalhando numa escala 6x1, vê um post de alguém, né, que já tem, que nem quando a pessoa tiver 70 anos vai ter o que a pessoa de 20 ali tá tendo, falando que é só você estudar, que é só você isso, que é só você aquilo. Cara, sabe, essa questão de meritocracia. Então isso me deixa puta de raiva, sabe? Eu não tô falando que você não tem que ter competência, é óbvio que tem que ter, a educação muda sim, só tem uma forma de mudar tudo, o mundo, as pessoas, é a educação, mas a gente não pode ignorar que ela por si só não tem como garantir nada, né? Envolve várias outras coisas. Só de você ter nascido uma família mais estruturada, que você não tinha um pai bêbado, um pai alcoólatra, que batia na sua mãe, já é uma grande coisa em comparação com quem nasceu em uma família assim, desestruturada, por exemplo. Então o que eu tô querendo dizer aqui é que essa questão da ostentação, ela é um espelho que reflete essa desigualdade social. E a desigualdade social não é só em questão financeira da coisa, é em todos os sentidos mesmo, em uma estrutura familiar, uma estrutura religiosa, uma estrutura educacional na escola. Enfim, cara, o assunto seria muito mais profundo se a gente fosse aprofundar, digamos assim, sabe? Então eu fico pensando muito nisso e isso faz com que eu odeie a ostentação, que eu odeie ver essas pessoas esfregando na cara os bens que conquistaram ali, sendo que aquilo ali não necessariamente é por merecimento ou competência. Envolveram outras coisas ali no caminho também, que a pessoa simplesmente fecha os olhos e finge que não, que é só competência dela mesma, entendeu? Então essa é a minha opinião a respeito da ostentação. E me diga aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito da ostentação, se você já teve alguma experiência desse tipo, se você já viu alguém ostentando no Instagram, como é que... No Instagram ou em qualquer outro lugar, né? Como é que isso afetou você, a sua vida, suas opiniões a respeito disso? Me fala, que eu vou gostar muito de ler seu comentário e vou responder com muito carinho, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.